Boa noite novamente. Obrigada a todas pelas presenças. Agradecendo também a todos que estão nos ouvindo pelas mídias sociais da Prefeitura. Vou passar a palavra para o prefeito municipal, Wanderley Masson. Ele vai dar abertura na audiência. Das mídias sociais, e a boa noite em especial a todos que estão presentes aqui nessa audiência pública. Obrigado pela presença dos nossos secretários, presente aqui, Ariel, Vinícius, Magno, Wagner está escondido, e com suas equipes, né? Cada um tem suas equipes aqui. Obrigado, equipe, por estar presente. Obrigado aos vereadores presentes, Homer Japonês, Nivaldo Leiteiro, Paquito e Ademir. 4 vereadores presentes nessa audiência. Muito obrigado à imprensa aqui presente, a nossa secretária, a Ângela também, né? Esqueci de falar de você aqui do meu lado. E a Manoele também presente. Então, estamos aqui apresentando, né? A nossa equipe vai apresentar aqui a LOA de 2023. Temos um orçamento estimado este ano para 2023, né, na ordem de R$ 477.336.529,97, né? Então, da mesma forma, a despesa também da mesma forma, e esperamos que seja um ano que tenhamos mais recursos no ano que vem e que tenhamos superávit em 2022, para que possamos continuar realizando obras importantes para a nossa população, quer seja na área rural, como na área urbana, né? Esse é o nosso desejo, e mais vai fechar, daqui a pouco fecha, né? Final do ano fecha, a gente vai saber se teve superávit ou não, que é importante quando tem superávit também. E dizer que nós temos muito desejo, nesse próximo exercício, de fazer muito. No entanto, os recursos são limitados. Com certeza, cada secretaria estabeleceu algumas prioridades, mas, como sempre, nós temos espaço para crescer e espaço para realizar, através de convênios com o governo do Estado, governo federal, com emendas parlamentares, nossos deputados estaduais, federais, senadores. Então, nós temos espaço. E como eu disse já nas outras falas anteriores, aqui o espaço está aberto, a porta da prefeitura está aberta para todos os deputados, senadores que queiram trazer emendas para a gente poder fazer um pouco mais. Não temos receio de nenhuma situação. O importante é porque a nossa população precisa, a nossa cidade tem muita coisa para fazer. Nós sabemos que na questão de asfalto nós vamos proporcionar uma boa melhora esse ano. Nós já fizemos uma melhora assim interessante, né, visual, em alguns pontos importantes, e vamos fazer até o final do ano melhoras significativas no asfalto. Mas não são suficientes para atender o tamanho do problema que nós temos em Tangará, em virtude de nós termos uma malha asfáltica muito antiga e que está deteriorada. E é só chover, com certeza, nós vamos ter abertura de muitos buracos. Mas é isso aí. Nós queremos avançar na saúde, na educação. Nós temos avançado de uma forma muito interessante, né? Hoje, nesse exercício de 2022, temos realizado importantes obras na educação, na construção e ampliação de centros municipais de educação. Então, vai fazer a diferença. Fizemos a aquisição de muitos ônibus, de 20 ônibus, e o ano que vem, com certeza, nós vamos
continuar, concluir essas obras que ficarem e, assim, fazer também um trabalho relevante na educação, na saúde. Nós sabemos que temos unidades básicas de saúde para construir, que está projetado esse ano ainda, que está finalizando o projeto para iniciar e concluir o ano que vem, e muito mais. Mas vamos passar para a Emanuele. Não, vamos passar para o Ademir também, representante da Câmara de Vereadores, aqui da Câmara de Vereadores, para fazer a sua manifestação. Boa noite a todos. Dizer que a Câmara é parceira sempre, né, nas ações do município. Hoje uma ação, né, hoje aqui a reunião é ministrada totalmente pela Secretaria de Fazenda, né, e desejar uma boa estadia para vocês aqui nesses momentos aqui, né, que a gente possa sair daqui com bastante tranquilidade, né, sobre as informações que a gente tem. E também, prefeito, a gente torcer, né, que o ano que vem a gente tenha uma arrecadação ainda maior, né, que continue esse ritmo de aumento de arrecadação, que nós não venhamos sofrer com essa crise de guerra, de eleições e tal, e que o ano que vem a gente tenha um ano de paz para que a gente possa, juntamente com a gestão, Câmara, gestão, todo mundo junto, a gente poder avançar ainda mais por Tangará. Sejam bem-vindos e uma ótima apresentação para vocês. Uma vez agradecer a Ângela, secretária de Fazenda, juntamente com a Emanuele, coordenadora do orçamento, né, pelo trabalho desenvolvido, pelo empenho, pela dedicação, e vamos em frente. Fica aí à vontade para você fazer a apresentação para toda a população. Bom, dando continuidade à apresentação da audiência da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023. Qual é o objetivo da audiência pública? Eu achei importante a gente destacar. É dar transparência à sociedade tangaraense, não só a sociedade tangaraense, né? A sociedade de um modo geral, aproximando a administração municipal e a sociedade civil, com vistas a demonstrar a distribuição dos recursos previstos e fixados na LOA para o exercício 2023. A audiência, a realização da audiência, ela tem um amparo legal, tá? A transparência e a participação popular são assegurados pela nossa Constituição Federal e pela nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Nosso ciclo orçamentário do município, ele é composto pela receita orçamentária, projeção da receita, o PPA e a LDO e a LOA. Nós já estávamos com a receita, a projeção da receita, estimativa da receita municipal aprovada pela Lei Municipal 5.722/2022. Ocorre que, depois mais para frente eu vou explicar que nós tivemos uma alteração nela. Essa alteração, ela está com um projeto de lei já protocolado na Câmara pelo número 180/2022. O PPA, ele também já estava aprovado, porém, como houve essa alteração na nossa receita, um incremento na nossa receita, ele também tem que ser alterado, também tem que ser alterada a LDO e automaticamente a LOA, porque as peças orçamentárias, elas têm que ser compatíveis, que eu vou demonstrar também nos próximos anexos para vocês. Então, o PPA, ele tem como finalidade definir e comunicar as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um período médio, para um período de 4 anos, que é o médio prazo. Então, nós tivemos a aprovação do PPA pela Lei Ordinária Municipal 5.788 e nós estamos com o projeto de lei na Câmara para análise e aprovação também 181/2022. A LDO, ela deve estabelecer de forma clara e transparente as metas, prioridades da administração pública e nortear a elaboração da Lei Orçamentária Anual. A LDO, ela, além de nortear a elaboração da LDO, a da LOA, é onde a gente também fixa as metas fiscais e os riscos fiscais. E a nossa LOA, que nós estamos fazendo a apresentação da audiência e temos que encaminhar à Câmara Municipal até agora, dia 30/9. O princípio da Lei Orçamentária Anual.
ela estima as receitas que o governo espera arrecadar ao longo do próximo ano e fixa as despesas a serem realizadas com tais recursos. Essa lei, ela deve ser elaborada em consonância com os objetivos, as metas físicas e financeiras do PPA, as diretrizes da LDO, os princípios orçamentários do planejamento estratégico, políticas públicas definidas pela gestão e seu plano de governo, e os seus dispositivos constitucionais e legais que regem o sistema orçamentário brasileiro. Nós também, para elaborarmos a lei orçamentária anual, nós temos um embasamento legal dela, que é pela Constituição Federal, a Lei 4.320, que é a Lei de Elaboração e Controle dos Orçamentos, a Lei Complementar 1001, que é a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orgânica do Município também, e os manuais e portarias expedidos pela STN, a nossa Secretaria do Tesouro Nacional. Os princípios orçamentários, eles visam estabelecer regras norteadoras básicas a fim de conferir a racionalidade, eficiência e transparência aos processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. Então, nós temos os princípios da unidade, que visa que cada ente governamental ele deve elaborar um único orçamento para cada exercício, a universalidade, que deve conter todas as previsões e de receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. A anualidade ou periodicidade, que o exercício financeiro, ele se inicia dia 1º de janeiro e finaliza dia 31 de dezembro. De exclusividade, estabelece que a LOA não deve conter dispositivos estranhos à previsão da receita e fixação de despesa. O orçamento bruto, que preconiza o registro das receitas e despesas na lei orçamentária pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções. O poder público, a da legalidade, que o poder público só pode fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar. Da publicidade, que as leis do orçamento deverão ser publicadas nos diários oficiais do ente federado para amplo conhecimento. Nós divulgamos, tanto no portal Transparência, no Diário Oficial da AMM, então é onde a gente fazemos as publicações das peças após as aprovações. E a transparência, as leis do orçamento deverão ser amplamente divulgadas, conforme dispõem os artigos 48, 48A e 49 da Lei Complementar 101. E também a não vinculação de receita de impostos, que estabelece que, dentro da Constituição Federal, esse princípio veda a vinculação da receita de impostos a órgãos, fundos ou despesas, salvo exceções estabelecidas na Constituição Federal, que são as vinculações que nós temos que dividir, os recursos de impostos com saúde e educação, que são as deduções obrigatórias que nós temos que cumprir. A LOA, ela é composta por 17 anexos. Esses anexos, eles vêm junto com a lei orçamentária anual, que é onde prevê a receita e fixa a despesa. Eu vou demonstrar agora como que é feito e como é encaminhado para a Câmara Municipal. Esse anexo, ele é da compatibilidade das peças orçamentárias, ou seja, PPA, LDO e LOA, elas têm que ser compatíveis. Então, o que acontece? Primeiramente, nós elaboramos as receitas, projetamos ela, e em seguida a gente lança a fixação das receitas e depois a fixação das despesas. Então, assim, nós fixamos no PPA, na LDO e em seguida a LOA. Então, elas têm que ter compatíveis, elas não podem ter diferença nenhuma entre elas. O que ficou previsto no PPA tem que ficar previsto na LDO e tem que ser compatível com a LOA. A projeção da receita para 2023, ela é composta de receitas correntes de impostos, taxas, contribuições, receitas de contribuições, receita patrimonial, receitas de serviços, receitas de transferências correntes e outras receitas, totalizando a nossa receita corrente para 2023 de R$ 408.653.147,83. Dentro dessas receitas correntes, nós temos as renúncias de receita e temos as deduções do Fundeb, que as deduções da receita corrente totaliza R$ 28.082.641,22.
nós temos também a composição na receita, as receitas de capital, de operações de crédito, alienação de bens e transferências de capital, que totaliza as receitas de capital de R$ 73.229.610,46. Ainda compondo a projeção da receita, ela é composta pelas receitas correntes intra-orçamentárias, que totaliza R$ 20.118.000, as receitas de serviços intra-orçamentárias de R$ 808.122 e as receitas de capital intra-orçamentárias de R$ 2.610.281,83, totalizando a previsão da receita para 2023 de R$ 477.336.529,97. A nossa receita, quando a gente elaborou a primeira projeção, que foi aquela aprovada pelaquela lei, a 5.722/2022, ela foi aprovada em 457.949. Aconteceu um incremento nessa receita. Esse incremento ele se originou de uma aprovação de uma emenda constitucional a 112, aprovada em outubro de 2021, que incluiu uma nova cota-parte do FPM. Essa nova cota-parte, ela já vai ser recebida agora em 2022. Só que ela ficou dividida da seguinte forma. Para 2022, ela é uma cota-parte de 1%. Porém, para 2022, ficou definida na emenda constitucional que seria 0,25% em 2022, para 2023, mais 0,25%, 2024, 0,50% e para 2025, 1%. Daí, totalizando o 1% para a gente poder fazer a arrecadação completa da cota-parte. E foi incluída as transferências de capital. Essas transferências de capital se originaram de 4 convênios que foram assinados. 2 convênios eles já estão efetivamente assinados e 2 eles estão com as propostas cadastradas e já tem a sinalização do Estado que vai vir. Então, para a Cinfra, para fazer micropavimento, e aí está definido por setores no município, certo? Então, assim, foi incluída essa nova receita para 2023, porque 2 já estão assinados, confirmados que vão vir, e para o ano que vem a gente já tem garantida a entrada da receita. Então, ficou previsto transferências de capital de R$ 18.799.987,48, totalizando a receita que vai vir, né, um incremento de R$ 19.387.339,95. Então, assim, os 457 mais os 19 milhões daria os 477.529.529,97. Muito bem. Definida a projeção da despesa, nós da receita, vamos definir agora a projeção da despesa. Aqui ela está definida por despesas correntes, que ela é composta por pessoal em cargos sociais, juros em cargos da dívida e outras despesas correntes de manutenção, aquisição de material e tudo mais, que totaliza R$ 355.953.320,79. E as despesas de capital, investimentos de R$ 100.748.189,85. Nós temos também prevista a amortização da dívida de R$ 1.667.658,68, que totaliza as despesas de capital R$ 102.415.848,53. E temos a previsão da reserva de contingência, que ela é obrigatória também, de R$ 18.967.360,65, totalizando a nossa projeção da despesa de R$ 477.336.529,97. Então, a nossa receita tem que bater também com a nossa despesa, ela não pode ficar diferente, tem que ser compatível.
Então, é que nem eu estava falando para vocês, aqui é o resumo da receita e da despesa. Então, a nossa receita da administração direta, que inclui prefeitura, Câmara e as demais secretarias, é R$ 389.677.905,78. E a despesa também, R$ 389.677.000. A administração indireta ela é composta pelo SAMAI e o Serraprev. Então, totalizando a administração indireta de R$ 87.658.624,19. Da mesma forma, a despesa de R$ 87.658.000. Então, total da nossa receita, total da nossa despesa de R$ 477.336.529,97. A audiência da LOA, a LOA em si, ela é números, né? Então, assim, por isso que vocês vão ver eu falar em números, porque na LDO é que trata da legislação em si. E na LOA, ela é a fixação realmente da despesa e a projeção da receita. Então, vamos lá. A evolução da receita desde 2019. Então, assim, nós temos a evolução, o previsto de 2019 e o arrecadado, a realizada de 2019. Então, a receita prevista de 2019, de 289.516, nós arrecadamos em 2019 332.442.000. A variação em relação a 2018 foi de 11,33%. 2020, a prevista, 333.518.000, a realizada, 387.941.000, que a variação dela no ano em relação a 2019 apontou 16,69%. 2021, a receita prevista, é a receita corrente, tá, gente? Prevista, 354.785.000, a realizada 470. Desculpa, 400. Voltou. Obrigada, desculpa. Isso. 474.987.000. Em relação a 2020, ela teve uma variação de 22,43%. Para 2022, nós fizemos uma previsão da receita de 396.831.000. Acontece que, assim, com todo o início do ano, a gente verifica se há a possibilidade de uma reestimativa. Como a nossa receita 2021, a gente arrecadou muito mais do que a gente tinha esperado, mas em relação aos outros anos, a gente teve uma média crescente, porém não foi tão extraordinária quanto foi em 2021. Então, a gente entendeu que para melhor execução orçamentária, nesse ano 2022 não se fizesse a reestimativa, se mantesse ela. Então, a reestimativa da receita não foi realizada, permaneceu o que foi fixada. Então, assim, em relação à receita fixada, reestimada para 2022 com o que foi arrecadado em 2021, ela teve uma diferença de 19,69%. Porém, 2023 teve a previsão de 408.653, então a gente teve um aumento aí de 2,97. A variação de média dos últimos 3 anos, 2021, 20 e 19, foi de 16,83%. Então, nosso crescimento, né, nos últimos 3 anos foi maior. Se vocês olharem no slide, nós temos a previsão, as receitas, elas são previstas em cima do IPCA e do PIB. E aí, o IPCA acumulado até dezembro de 2019 foi de 4,31%. IPCA 2020, dezembro de 2020, 4,52%. E o acumulado de 2021, 10,06%. O que a gente quer demonstrar? Que a nossa receita ela está crescendo, né? Então, está maior que a inflação. Então, nós somos um município saudável, né? Então, nós temos que continuar assim, trabalhar para isso. Continuando com a apresentação, aqui ficou a apresentação da base de cálculo para a educação. A base de cálculo para a educação é aqueles 25% obrigatório que tem na Constituição, que nós temos
que aplicar na educação. Então, essa base é composta por algumas receitas, não são todas. Então, assim, receitas de impostos, IPTU, ITBI, ISS, Imposto de Renda, a dívida ativa proveniente de impostos, do IPTU, do ITBI, do ISS, juros e multas também, de ITBI, IPTU, ISS, a dívida ativa de tributos também, multas e juros, que totaliza as receitas resultantes de impostos de R$ 79.851.767,25. A de transferências, que são as transferências também do FPM, as cotas partes de dezembro, julho e agora de setembro também, ela entra no cálculo dos 25%. ICMS, o IPI, o ITR, o IPVA e o IOF. Então, assim, ela totaliza de transferência R$ 137.594.633,73. A base de cálculo para a educação totalizou R$ 217.446.000. O valor mínimo aplicado na educação é de R$ 54.361.000. Aqui, nesse slide, a gente demonstra o que efetivamente ficou aplicado na educação. O valor da Secretaria de Educação para 2023 ficou R$ 132.528,80. O que é descontado para a gente calcular o que realmente foi aplicado de recursos próprios? A gente desconta o gabinete, foi criado o Conselho da Educação e o valor da reserva de contingência. Então, o valor na função 12, educação, efetivamente, de R$ 117.093. Mais as deduções da adição, da dedução do Fundeb, que é feito da dedução dos impostos, para a gente fazer a formação do Fundeb, de R$ 26.110.000, totalizando a total a ser aplicado na educação, R$ 143 milhões. E aí nós temos as exclusões dos convênios, que são as transferências, que é com salário educação, PDDE, merenda escolar, transporte, essas receitas e remunerações diversas. Essas receitas, elas não entram no cálculo, então a gente abate elas. Então, assim, o total efetivo que ficou aplicado na educação, em relação à receita base, foi de R$ 57.905.976,61, totalizando a aplicação na educação de 26,63%. Ou seja, acima dos 25%, então, cumprindo o que a Constituição exige. Nós temos agora uma diferença. Nós temos uma diferença agora da base de cálculo da educação para a saúde, tá? Qual que é a diferença do slide da base da educação? A única coisa que não vai entrar no cálculo da saúde para 2023 são as cotas partes do FPM, que é as cotas partes de setembro, de dezembro e a de julho. Então, assim, somando essas receitas, elas dariam um total de 4 milhões e alguma coisa. Então, a única coisa que não entra aqui na base da saúde são as cotas partes. Então, o total da receita aplicada para os 15% obrigatórios da Constituição foi de R$ 213.072.669,46. Que o mínimo, que é os 15% que nós deveríamos aplicar, é de R$ 31.960.900,42. E aí, o que realmente foi aplicado, fixado para 2023. Então, o valor da Secretaria Municipal de Saúde para 2023 ficou de R$ 99.437.007,68. A única coisa que desconta da educação para a base de cálculo é o valor da reserva de contingência. Tá? Então, o total da função 10 que vai ser aplicado na saúde é de R$ 98.937. Nós temos as exclusões, igual nós temos as exclusões na educação, nós temos as exclusões
também na saúde, que são as transferências correntes de atenção primária, especializada, vigilância, assistência farmacêutica e remunerações também, as transferências de governo, demais recursos vinculados destinados à saúde, serviços de saúde, transferências de convênios ou contratos de repasses para a saúde. Então, o total aplicado em relação à receita base na saúde foi de R$ 57.212.922,83, totalizando o percentual de 26,85% na saúde. Então, bem acima do que é obrigatório pela Constituição. Nós temos também, esse é um slide também obrigatório da apresentação na audiência, é a base de cálculo de repasse ao Poder Legislativo. Quando a gente faz o repasse do 10º, a gente tem que fazer uma base de cálculo. Essa base de cálculo também ela é composta da receita tributária, né, impostos de IPTU, imposto de renda, ITBI, ISS, taxas, contribuições de melhorias, que totaliza R$ 83.573.386,11. E nós temos as transferências da União também, que é o FPM, o ITR e o ICMS de desoneração, que ele não vem mais, tá? Que ele totaliza as transferências da União, R$ 50.200.257,68. Nós temos as transferências do Estado também, ICMS, IPVA, IPI, CID, que totaliza as transferências do Estado de R$ 83.390.750,81. Então, o total, a base de cálculo para nós fazermos o repasse do 10º da Câmara, a previsão, né, é o total de R$ 217.164.394,60. De acordo com a emenda complementar 58/2009, de acordo com a Constituição, municípios acima de 100 mil habitantes, o percentual obrigatório máximo que temos que repassar é de 6%. Então, ficou no limite autorizado de 13.029.000 e o limite fixado na LOA também ficou de 13.029.863,68, ou seja, aplicado 6% conforme a previsão na Constituição. Base de cálculo para a receita corrente líquida. A nossa receita corrente líquida também ela tem uma base de cálculo. Nós temos que pegar a total das receitas correntes, que de R$ 408.653.147,83. Nós fazemos uma dedução, as deduções, que são as renúncias da receita corrente, de R$ 1.971.991,18, que dá um subtotal de R$ 406.681.000. E aí nós temos que descontar a receita de contribuição do servidor, a receita da compensação financeira entre os regimes de previdência, as deduções para a formação do Fundeb, que daí nós temos um subtotal. E aí foi incluído numa resolução do Tribunal de Contas as receitas de aplicação financeira também, que nós também fazemos a dedução para a gente chegar na nossa receita corrente líquida. Então, totalizando nossa receita corrente líquida para 2023 de R$ 365.449.935,56. Ficou previsto na nossa lei orçamentária para 2023 a reserva de contingência de 1%, conforme baseado na nossa receita corrente líquida de R$ 3.656.449,36. Nós temos a reserva de contingência do Serraprev também, que ficou em torno de 15 milhões, tá? Então, totalizando os 15 milhões do Serraprev, mais os 3 milhões, os 18 milhões, conforme tinha ficado previsto lá na descrição da despesa. A despesa com pessoal do Executivo de 40 ficou previsto em relação à nossa receita corrente líquida, 48,46, abaixo do limite de alerta, que é 48,60. Né? E nosso limite do município é de 54%. A despesa com pessoal do Legislativo ficou de 2,44%. O limite é de 6%. Então, bem abaixo também. Porém, eu vou explicar num outro slide. Que nós temos 2 percentuais do gasto com o pessoal que nós temos que acompanhar, tá? Então,
só para demonstrar para vocês como que ficou distribuído esses 48,46%. Em contratação por tempo determinado de R$ 29.875.000, outros benefícios assistenciais de R$ 45.140, vencimentos e vantagens fixas R$ 113.338.000, obrigações patronais, e aqui está tanto Serraprev quanto INSS, de R$ 33.528.000, outras despesas variáveis com pessoal civil, R$ 264.000, e ressarcimento de despesas de pessoal requisitado, R$ 140.609. Total do Poder Executivo aplicado na folha de pagamento com gasto de pessoal, R$ 177.192.523,52. Portanto, 48,46% em relação à nossa receita corrente líquida. A despesa com o pessoal do Legislativo. Não é 70? Desculpa. Despesa com o pessoal do Legislativo. Ficou distribuído da seguinte forma: contratação por tempo determinado, R$ 1.000, vencimentos e vantagens fixas, R$ 7.238.000, obrigações patronais também, INSS, Serraprev, R$ 1.679.000, outras despesas variáveis com pessoal civil, R$ 15.000. Total do Poder Legislativo, R$ 8.933.000. Em relação à nossa receita corrente líquida, 2,44%. Muito bem. Base de cálculo para o PASEP. O PASEP também é o nosso patrimônio, o patrimônio do servidor. A base de cálculo, para ele, entre as receitas correntes da administração direta e indireta, as transferências de capital, receitas correntes intraorçamentárias, receitas de capital intraorçamentárias, menos as deduções do Fundeb e as renúncias, que totaliza as receitas de R$ 456.536.529,97. O valor orçado para o PASEP é de 1%. Então, ficou previsto R$ 4.563.365,30. Muito bem. Depois de toda essa explanação quanto à previsão da receita e a fixação da despesa, a nossa despesa ficou fixada da seguinte forma nos órgãos. Na Câmara Municipal, R$ 13.029.863,68. Gabinete, R$ 16.676.096,33. SEMEC, que é a Secretaria de Educação, R$ 118.032.528,80. A Secretaria de Saúde, R$ 99.437.007,68. A SAD, que é a Secretaria de Administração, R$ 12.864.151,12. A CEPLAN, Secretaria de Planejamento, R$ 5.530.281. Secretaria de Esportes, R$ 3.602.135,69. Secretaria de Cefasa, Secretaria de Fazenda, R$ 14.818.742,36. SEMA, Secretaria de Assistência Social, R$ 11.282.984,49. A CINFRA, Secretaria de Infraestrutura, R$ 62.160.256,14. Secretaria SEAPA, Secretaria de Agricultura, R$ 4.554.030,78. A SIC, Secretaria de Indústria e Comércio, R$ 1.474.758,80. SAMAI, nosso Serviço Autônomo de Água e Esgoto, R$ 50.008.762,24. Nós temos a SEMEA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, R$ 22.133.374,41. A SECULTUR, nossa Secretaria de Cultura e Turismo, R$
R$4.121.694,50. E nós temos o nosso Instituto de Previdência, o Serraprev, de R$37.649.861,95, totalizando a projeção para a receita, para a despesa para 2023, de R$477.336.529,97. Para nós chegarmos até aqui, que a LOA ela é a nossa última peça orçamentária. Então, assim, é realizado um trabalho desde o início do ano, desde a previsão da receita, da análise da receita, depois é sentado com a secretaria, realizado reuniões. Então, assim, é realizado todo um trabalho. Depois é elaborado os projetos e encaminhado à Câmara Municipal para análise e aprovação. Então, por hoje é só. Deixo aqui aberto se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver algum questionamento, quiser fazer alguma pergunta. E agradeço a todos pela presença. Os vereadores. Bom, eu já vou começar, que eu estou aqui perto, tá? Ô, Ângela, ao que se dá a queda de arrecadação? Qual o fator que arrecadamos menos esse ano? Não arrecadamos menos este ano. Não arrecadamos menos este ano. É que este ano o orçamento, a receita corrente, lá no slide, Manu, isso, esse daí. Este ano de 2022, a receita corrente prevista está em torno de R$396 milhões. Até o momento, nós arrecadamos em torno de R$360 milhões somente a Prefeitura, fora SAMAI e Serraprev. Entretanto, lá no início do ano, até abril, nós não fizemos reestimativa de receita. Por quê? Porque nós conversamos, né, e por prudência, nós decidimos não alterar a receita, porque nós estamos enfrentando um pós-pandemia e uma situação de guerra, né, que a gente não sabe que pé que vai dar. Uma inflação muito alta, que a gente também não sabe, existem os reflexos, né, no mercado, na vida da população, e aí nós não trabalhamos com a reestimativa de receita. Então, o valor fixado de previsão de receita na LOA, na Lei Orçamentária de 2022, permaneceu o mesmo até 31 de dezembro. Entretanto, Ademir, nós estamos com uma arrecadação que tem se comportado como o previsto, né, como o esperado. E acreditamos que em novembro e dezembro tenhamos excesso de arrecadação. Tá? Então, não houve queda de receita. A gente só não fez uma reestimativa da previsão, que é para trabalhar com a prudência, né? Então, nós saímos de um orçamento de 2021, que foi de receita corrente de R$354 milhões, para um orçamento em 2022 de R$396 milhões. Então, por prudência, nós não fizemos uma reestimativa de receita, mas a receita arrecadada, a execução, ela tem se comportado de acordo com o previsto. E eu acredito que novembro e dezembro tenhamos excesso de arrecadação. Porque nessa projeção aqui... ele dá a entender que teve queda, né? Não, mas na projeção aqui, também agora fazendo essa projeção, vamos chegar lá. Vamos. Se você disse que 360 milhões até agora... 360 ainda... só na prefeitura, né? Então, fora mas nós temos 4 meses ainda para... Né? Então, para trabalhar e arrecadar. A gente vai longe. Eu espero que sim, espero que passe o ano que vem, o ano passado. Da Câmara, né? Aqui o gasto, né? Por enquanto não, porque 6%. Não, era isso. A minha dúvida era só essa, é só uma questão de reestimar ou não, né? Isso. Este ano nós preferimos, por prudência, não reestimar o cálculo, né?
até ter a exata execução, porque tem muitos fatores acontecendo aí no Brasil e no mundo que a gente tem que ter uma certa prudência para tratar do gasto. O esporte não cresceu de novo. É até a quarta vez que eu falo isso. Só comunicando que alguém que tem alguma colocação a fazer, né, que use os microfones, né, porque está sendo gravado e tal. Fiquem à vontade. Homer japonês. Prefeito, em seu nome cumprimento todos os secretários, servidores desta casa, vereadores presentes, meu boa noite. Primeiramente, prefeito, eu quero parabenizar aqui a Ângela, né, pelo cuidado e também aos servidores que compõem a secretaria, Joanete, todos, pelo cuidado e pelo zelo que vocês tiveram ao montar essa peça orçamentária. Como disse ali, nós temos uma guerra, nós temos uma pandemia por onde nós passamos e temos uma eleição também, que nós não sabemos de que forma que vai terminar essas eleições. E, com certeza, prefeito, nós teremos aqui um superávit para 2023 em torno aí de 88 milhões, né, pelo que a gente está vendo essa projeção. Então, temos certeza que o município está enxuto e parabéns, né, tanto à Câmara como aos servidores. Algumas secretarias nós poderíamos aumentar um pouco mais. Secretaria de Agricultura precisa de um aporte maior, prefeito. A gente vê na agricultura familiar esse valor, eu acho que é pouco, né? Logicamente que depois nós podemos suplementar. Também na Secretaria de Esporte, são secretarias pequenas, mas que estão fazendo, com o pouco que tem, sobressaindo, prefeito. A Secretaria de Agricultura e também a Secretaria de Esporte. Então, fica aqui só essas secretarias que são pequenas, mas elas estão fazendo um serviço de secretaria grande, então nós temos que dar uma atenção, deixar aí uma reserva de contingente, se precisar, para que a gente fomente essas secretarias. Parabenizar ao Wagner, né, pelo orçamento. Agora o Fundeb ele entra também, então nós temos o maior orçamento, pelo que a gente vê ali, seria a Secretaria de Educação, seguido da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde é um saco sem fundo, né? Se nós colocarmos 100, 200 milhões, vai tudo, né, prefeito? E nós temos a lei de responsabilidade fiscal, então nós temos que tomar muito cuidado. Mas parabenizar, de fato, a gestão. A gente vem crescendo dia a dia, né, ao SPERT, que é a Secretaria de Fazenda, de Planejamento de Fazenda, tem mandado por esta casa, aos 15%, que nós sempre, não, eu acho que 3 mandatos que eu estou aqui, geralmente era 10%, aumentou, né? Então, tudo isso é para arrecadação. Parabéns pelo que vocês têm tomado. Aos secretários aqui, pela responsabilidade que têm tido. Ano passado nós votamos a conta do prefeito, também os secretários aqui presentes. Então, parabenizar toda a gestão em nome do prefeito Wander Masson. Esta casa é parceira naquilo que precisar destes vereadores. Estamos aqui para ajudar o Executivo. Muito obrigado, boa noite a todos. Bom, nós sabemos que nós temos muitos desafios pela frente. Nós precisamos continuarmos unidos. Algumas turbulências que foram faladas aqui, guerra, pandemia que nós vivemos, combustível, né, que tem subido muito e desestabilizado a gestão nesses 2 anos, né? Isso tem dificultado. E eu gosto muito de estabilidade financeira. Eu preferia 2 anos atrás, talvez até esteja sendo melhor, de repente aumentou as receitas, tal, mas eu gosto, um cenário econômico mais estável, né?
E a gente espera que o ano que vem as coisas continuem satisfatórias, né? Mas a projeção de todo o nosso orçamento também, ele foi considerado isso, né? Podia, de repente, até se fazer uma projeção maior, mas dentro da responsabilidade, dentro das normativas, né? Todo mundo fica com receio, todos ficamos com receio porque agora é o contrário, né? Se o combustível cair, a receita cai, e aí, veja só, né? E aí, algumas despesas fixas aumentaram, e aí não podem voltar mais. E aí, a lei de responsabilidade fiscal se compromete. Então, é uma questão, a administração, né, é muito séria, é muito complexa, né? Todos, setores, funcionários, secretários, todos nós, prefeito, tem desejo de fazer muito, né? Mas precisa de esperar acontecer, fechar o ano de 2022, para ver tudo como que se projeta, né? E aí sim, para poder ampliar. Vocês viram que 2021, né, foi um ano de investimento satisfatório, né, Ângela? Foi um ano de investimento satisfatório, né? 474 milhões, né? 474 milhões de arrecadação, e nós investimos 18,12% da receita corrente líquida, né, então, prefeito? Isso é importante, né? E esse ano parece que estamos aí na casa dos 15%, né? Sim. Acho que estamos nos 15%, sim, né? Sim. Isso é muito importante, é um índice muito importante, né, do investimento em relação à receita corrente líquida. E aí, todas as secretarias, né, têm muito trabalho para ser realizado, desde das menores, indústria e comércio. Indústria e comércio, nós, às vezes, não tem orçamento, mas nós vamos mandar aqui uma lei importante, talvez acho que amanhã vem, que é a nova lei do incentivo ao desenvolvimento industrial, né? Então, às vezes, não tem grandes realizações, mas tem ações importantes. E aí vai no esporte, na cultura, e indo para a Secretaria de Ação Social, todas elas, né, nós temos melhorias significativas para continuar fazendo. Nós estamos partindo para o terceiro, vamos partir, a partir do final do ano, para o terceiro ano de mandato. Então, assim, este ano a gente nós estamos mais maduros, mais conscientes, mais preparados, né? E com certeza temos muito para entregar. A população tem uma ansiedade muito grande na questão da água, nós temos esse desafio, ainda continua, nós não conseguimos resolver até então, mas deixar para a população, para os vereadores, que está prestes a gente fazer a licitação desta obra, para poder a gente ter uma esperança de dia melhor. Nós não sabemos o que vai chover no decorrer desta próxima período de chuvas. Espero que Deus nos abençoe mais uma vez, como foi este ano, e que possa ter uma fartura de água, porque é muito ruim a população ficar na expectativa. Mas eu quero dizer que, com certeza, nós vamos avançar, porque nós já conseguimos comprar a tubulação, está aí. Agora, são detalhes. Essa semana saiu a outorga do Russo. Nós não tínhamos a outorga do Russo, estamos aguardando ainda a outorga do Queimapé, para poder avançar também na ampliação da captação de água, aliás, ampliação da estação de tratamento de água. Na parte de esgoto também, os desafios continuam. É importante a população saber disso. Tem obras que iniciaram em 2011, a gestão anterior
por 2 anos. Nós também não conseguimos recomeçá-las por inúmeras situações. Uma obra parada por um tempo, ela requer e um tempo de inflação, né? 2 anos aí de inflação. Imagine vocês para recomeçar uma obra. Tem obras aqui que, por exemplo, tem uma obra parada de uma galeria no Bela Vista, que nós vamos ter que injetar, salvo engano, mas em torno de mais de 5 milhões de recursos próprios para poder concluir uma obra que tinha seu orçamento previsto dentro da realidade da época, e que, se fora construído na época, já tinha sido resolvido e não teria contrapartida maior do município. No entanto, em virtude da paralisação, e a paralisação é por diversos motivos, tá? Não é só não é falha da gestão, é a empresa que pede aumento, ou pela infração que ocorreu, e aí a gestão fica de pés e mãos atadas, não tem o que fazer. E tudo tem prazo, tem um tempo, e as coisas acontecem, e aí prejudica. Isso é muito ruim para o município, mas, infelizmente, não tem como sair dessa situação. Sobre a emenda, né, é importante a gente destacar, no gabinete do prefeito existe um orçamento de 16.676.000, né? Por que este orçamento teve um aumento tão expressivo no gabinete do prefeito, né? No ano passado foi votada a legislação, não me recordo agora o número da lei, né, 86, Manu, em que ela originou, né, e regulamentou aqui no nosso município a emenda impositiva, e ela é de até 1,2% da nossa receita corrente líquida, né? O que realizada no exercício anterior. O que isso significa? Os nossos vereadores terão, para o exercício agora de 2023, um valor em que eles podem destinar para a realização de projetos que a população anseia, né? Porque o legislativo ele é o canal de comunicação mais próximo do povo ali, né? E que vai trazer para o executivo. Então, os vereadores terão, sob o seu poder, né, de forma individual ou de bancada, né, prefeito, para mandar para o município, né, para onde quer que esse recurso seja destinado, para onde ele será investido, né? Ou no esporte, que a gente tem um orçamento pequeno e que tem tantas demandas, né, tantas necessidades, na cultura, na indústria e comércio, na agricultura. Então, os vereadores têm aí uma grande oportunidade para, de forma individual ou de bancada, né, destinar as ações aí, para os projetos, as ações para que nós façamos lá no Poder Executivo. Para 2023 ficou previsto o valor, né, de R$ 5.153.839,52, que será feito por meio de emenda impositiva pelos nossos vereadores. Nós temos inúmeros desafios, né? Continuam os desafios, e a gente vai, na medida do possível, trabalhando diuturnamente para poder atender às necessidades dos nossos cidadãos e, assim, proporcionar a melhoria de vida para os nossos cidadãos. E é importante dizer, já falei no início da fala, né, na abertura, na área da educação, estamos com avanços significativos, né, de investimentos e melhoria e ampliação de vagas, né, vagas, que é importante, né, tudo isso vai oportunizar mais vagas para nossas crianças. Esse é o mais importante de tudo, na verdade, né? E escolas com período integral também, em algumas situações.
e aquisição de ônibus. Bom, minha gente, é isso. Esse ano nós temos trabalhado, temos feito investimento na parte de Cinfra, em recapeamento e micro-revestimentos realizados até então, com recursos próprios do município, né, superavitários. E passando eleições, nós temos um investimento significativo, aí, salvo engano, em torno de 12 milhões, já com um convênio assinado, para nós implantarmos micro-revestimento da Avenida Setor S, né? Da Avenida, fugiu o nome, Tancredo Neves, gente, pelo amor de Deus. Da Tancredo Neves, sentido Vila Alta, sentido Califórnia, né? Nós vamos fazer micro-revestimento em praticamente todos os bairros por completo. Então, assim, será algo jamais visto nessa cidade. O que nós já estamos fazendo de recapeamento e vamos fazer na Tancredo e na Ismael do Nascimento, também é algo jamais visto de recapeamento. E de micro-revestimento também, algo jamais visto, com certeza, jamais visto até então. E a gente tem muita expectativa que, com a aproximação que nós temos do nosso governador, do nosso governo do Estado, a gente vai conseguir, para os próximos anos também, conquistas importantes para que nós possamos avançar nessa melhoria do asfalto, que tanto tem causado insatisfações dos moradores e até acidente, né? Mas com certeza nós vamos ter uma virada aí no próximo ano muito grande, uma melhoria significativa mesmo, né? Quero dizer que na Cinfra nós adquirimos, nesses 2 anos, muitas máquinas, muitos equipamentos, caminhões, e que vão fazer a diferença, né? Vão fazer a diferença para a gente poder desenvolver trabalhos melhores, em quantidade maior, e desempenhar trabalhos melhores, tanto na zona rural quanto na zona urbana. Nós adquirimos 2 máquinas importantes esse ano, com recursos próprios, né? Que foram a usina de Sebelque, que estava em exposição ali nessa semana, e a máquina fresadora, né? A máquina fresadora, máquina que presta relevante serviço de nivelamento, né? De uniformização do asfalto, daquelas ondulações que tinha, daquelas irregularidades. Então, vejam só que a gente está preparando a máquina pública, né, para poder realizar serviços para a nossa população. Não sei se nós vamos ter recursos suficientes para poder trabalhar, mas, como eu disse, nós temos o governo do Estado, o governo federal, emendas com deputados e bancada federal para correr atrás, para a gente poder atender a o que precisa de atender, né, da demanda da nossa gente. Bom, minha gente, é isso. O secretário de Educação quer falar, né? Foram tantas obras que nós estamos realizando na educação, e serviços implantados, né, na educação, atendimentos especiais, áreas especiais da educação, e ele quer falar um pouquinho. Vamos oportunizar, então. 2 minutos suficientes, secretário? 2 minutos suficientes. Diz que aqui na tribuna tem quando o cara chega aqui pode pedir mais 2, né? Passa 1 minuto do outro. Não, quero primeiro agradecer aí a Deus por poder participar, né, e dizer que o que é tão importante esse momento para a sociedade tangaraense
E tão importante mesmo que a gente deveria ter aqui um plenário lotado, e muita gente assistindo e acompanhando, porque as pessoas, elas falam muito sobre o que é que precisa e aquilo que deve ser feito, e fala que muitas coisas que não são feitas, mas eles não conseguem acompanhar as peças. Quero aí primeiro parabenizar, mas quero fazer um alertazinho. Eu tenho uma preocupação, a minha preocupação sempre é com o orçamento subestimado, sei de todas as preocupações, que a Fazenda, assim, o papel da Fazenda, do planejamento, é apertar, e das outras secretarias é expandir, né? Então, principalmente questão da educação, a gente fica assim preocupado. Eu faço um comparativo 2019, 2020, 2021, 2022, então a gente vê que está bem apertado, bem acolchado ali. E uma outra preocupação grande também foi até na fala da Ângela sobre o bom que seria você ter excesso de arrecadação em novembro e dezembro, mas para a educação é uma tortura, porque você tem índice do ano passado para cumprir, tem índice desse ano, nós estamos ainda longe dos índices, precisamos fazer uma força-tarefa, e já começamos isso hoje na secretaria, tem que fazer um pente fino no orçamento para poder executar o que precisa ser executado nos próximos 3 meses aí, que não é 3 meses e 10 dias. Porque nem sempre, né, Ângela, você programa, faz tudo, mas quando você chega em novembro e dezembro, boa parte daquilo que você precisa liquidar e pagar para que você possa alcançar o índice, nem sempre você vai conseguir. Porque da crise que nós temos, muitos produtos não são entregues em 30 dias, em 45 dias, né? Então isso aí é uma situação que nos preocupa bastante. Com relação ao executado esse ano, eu gostaria muito, que eu parabenizo todos os vereadores que todos os projetos vindo à Câmara, eles têm votado, têm nos apoiado, né, têm nos cobrado, e eu acho que todo gestor público fica feliz quando há cobrança. Quando a cobrança, principalmente quando ela é pontual e ela é correta, ela é aquilo que precisa ser executado. Então, ela ajuda muito. E todo gestor que escutar bem a Câmara, que escuta a sociedade, porque a Câmara é o ouvido da sociedade, né, que escutar bem os controles internos e externos, ele tem tendência a acertar. Então, a gente tem, sim, uma preocupação com relação a essas duas situações que eu coloquei, que é o perigo não é o perigo a gente sabe que não está subestimado por isso, é por uma precaução, mas ele nos preocupa sim. E, principalmente, superávit na reta final, ela também é outra preocupação. É uma coisa boa, por um lado, todo mundo quer, mas é uma questão que, para quem tem que cumprir índice, é uma situação muito difícil. Então, o bom mesmo era a gente já estivesse hoje na educação com 28%, 29% sendo gasto daquilo que precisa ser, contando com o que a gente tem de dívida do ano passado com o desse ano, e não num índice um pouco mais baixo. Então, precisamos, sim, prefeito, fazer uma força-tarefa, juntamente com a Fazenda, juntamente com os departamentos nossos, para que a gente possa ajustar bem o nosso orçamento daqui para o final do ano, para a gente não correr risco nenhum, porque a gente não vai ter as benesses do que teve dos anos anteriores, né, que é a questão da pandemia e uma questão mais maleável do tribunal. Até mesmo porque o tribunal, né, já fala que vai aliviar, que a gente, sabendo que foi votada uma PEC, mas está lá para a Ângela, está lá para mim, para responder o porquê que não atingiu o índice no ano passado. Então, imagina se isso acontecer para o próximo ano. Era esta a contribuição que eu queria dar e, mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo. Dessa forma, então, a gente agradece, nós agradecemos, eu agradeço a presença de cada secretário que está aqui, envolvendo, juntamente com suas equipes, da Vera representando o SAMAI, dos nossos vereadores aqui presentes, os 4 vereadores, Homer, Nivaldo Leiteiro, Paquito e Ademir Adibale, do nosso professor ali da Unemate, André e sua esposa, professora da Unemate também, toda a equipe, em especial da Secretaria de Fazenda, que se dedicou, se empenhou, se trabalhou. Então, muito obrigado a todos. E obrigado a todos vocês também que estão nos assistindo pelas redes sociais,
a equipe também da Câmara Municipal, de servidores, aí muito obrigado pela disposição e atenção de vocês, de estarem aqui nesse momento importante para a nossa gestão, para Tangará, para a nossa população, para poder apresentar e a população ter uma noção mínima do que será o orçamento do ano que vem. Abraço, fiquem com Deus.